Olá, senhores. Nós vamos então dar continuidade à nossa formação e hoje nós veremos um dos temas mais importantes para a realização de todo o concurso militar. A temática proposta no dia de hoje é o tema da pontuação, o uso dos sinais de pontuação. Vejam o seguinte, muitas questões ainda cobram o uso perfeito, o uso adequado, o uso gramatical dos sinais de pontuação. Além de uma aplicação do conteúdo na própria resolução de exercícios do concurso, na própria resolução de exercícios que as bancas militares propõem, por que as bancas militares? Porque as bancas civis vão cobrar a temática da pontuação aplicada a textos. Então, a gente tendo uma boa compreensão, um bom domínio de interpretação de textos, a gente pega um caminho mais curto e resolve as questões. Nas bancas militares não caminha dessa forma. Tendo uma perfeita compreensão do conteúdo gramatical sobre os sinais de pontuação, nós conseguimos resolver os exercícios. Uma outra aplicação também importante é que nas provas que tem redação, né, nas provas que a banca cobra a produção de uma produção textual, que cobra a elaboração de uma redação, o conhecimento acerca da temática da pontuação é importantíssimo. Por qual motivo? Pegamos, por exemplo, a questão das PSECs. As PSECs, na correção da prova, ela reserva 7 pontos para gramática e 3 pontos para aplicação temática. Produção de argumento, coesão e coerência, progressão textual da argumentação. Então, veja, uma grande quantidade de pontos é dada à pontuação. Colégio Naval e Picar, nós temos uma grande quantidade de pontos dada à gramática na redação. Então, o conteúdo de pontuação, ele é minha responsabilidade ensinar, mas é dever de vocês aplicá-los não somente na resolução de exercícios, mas também na produção textual. Então, a primeira questão é a seguinte: qual a necessidade dos sinais de pontuação? Para que sinais de pontuação? Vejam, a grafia, ela nada mais é do que a representação gráfica, a representação escrita do processo comunicativo da linguagem, que manifesta-se, no primeiro momento, a partir da fala, ok? Então, no processo de comunicação, no processo de distribuição da linguagem, no primeiro momento, esse processo dá-se a partir da característica da fala. Tanto é que muitas línguas nós perdemos, muitas línguas antigas não chegaram até nós hoje, em 2020, porque os povos não tinham um hábito, não tinham a tecnologia de registrar os seus processos comunicativos orais a partir da grafia. Então, muitas línguas não chegaram até nós porque os povos não escreveram essas línguas. As línguas antigas que chegaram até nós são línguas registradas graficamente. O que isso tem a ver com pontuação, com gramática, essa história da língua? É simples. A partir do momento que eu translitero a minha comunicação oral para um recurso gráfico, eu preciso impor essa grafia em entonações. Por que entonações? Porque a mesma frase dita oralmente sob diversas entonações, sob diversos aspectos, produz efeitos diferentes que na hora que eu tenho que ler, na hora que eu tenho acesso a esse texto escrito, acesso a esse recurso gráfico, eu não consigo compreender. Está muita teoria, não entendi nada. Por exemplo, faça isso, faça isso, faça isso. A mesma frase, ela pode ser dita num aspecto afirmativo, num aspecto interrogativo ou num aspecto exclamativo. Imaginem se eu preciso registrar isso graficamente e eu não tenho o recurso dos sinais de pontuação. Então, a pontuação, o grande papel da pontuação, claro que nós teremos outras funções, a funcionalidade da pontuação é muito maior do que aquela que parece, mas num primeiro momento, a necessidade e a aplicação dos sinais de pontuação dá-se para registrar graficamente fenômenos entoativos. Então, assinalar pausa e inflexão de voz na leitura, separar palavras, expressões e orações que, segundo o autor, devem merecer destaque. Aqui vale o momento da atenção de vocês, porque 70% de todas as questões da prova que cobram pontuação cobram exatamente nesse segundo aspecto. Separar palavras, expressões e orações que, segundo o autor, devem merecer destaque. E esclarecer o sentido da frase, eliminando ambiguidades. Várias vezes nós vemos aí memes no Twitter, Instagram, Facebook, memes que brincam com a presença ou a ausência de sinais gráficos de pontuação, a presença da vírgula, a ausência da vírgula. Então, muitas ambiguidades podem ser geradas
caso falte a pontuação adequada dentro daquele tópico frasal, dentro daquele período, seja simples ou seja composto. Então, a necessidade da pontuação, ela é essencial para a nossa compreensão do mundo que nos cerca. A vírgula. Vamos começar pela a vírgula. A vírgula, por que nós começamos por ela? Porque de todos os sinais gráficos, de todos os sinais de pontuação, a vírgula é aquela que tem uma maior quantidade e variedade de aplicações. Se ela é a que tem a maior quantidade e variedade de aplicações, também será sobre o conteúdo da vírgula que grande parte das questões serão elaboradas. Então, a vírgula serve, num primeiro momento, para marcar a separação breve de sentido entre termos vizinhos, as inversões e as intercalações, quer na oração, quer no período. Nós aprendemos, e eu me incluo nesse grupo, nós aprendemos com a tia Teteca que nós só colocamos vírgula quando estamos cansados de falar. Então a gente lê o texto, quando faltar respiração, você coloca uma vírgula. Vejam, eu falo muito rápido, eu acabo falando muito rápido. Então, para mim, eu consigo falar uma quantidade muito maior de palavras até que a minha respiração se canse. Vamos supor que você fale mais devagar, então você vai virgular mais segundo a tia Teteca. Vamos supor que você teve coronavírus e está com falta de ar, você vai falar duas palavras, vírgula. Então, com todo respeito à tia Teteca, ela tem a sua função social no projeto educacional, no processo de alfabetização, só que esse conteúdo de pontuação, esquece o que a tia ensinou e vamos aqui. Primeira aplicação da vírgula, ela é utilizada para separar orações paralelas justapostas não ligadas por conjunção. Professor, não entendi nada. Opa, mas é por isso que a aula de pontuação deve suceder toda a morfologia e deve suceder toda a sintaxe. Nós já tivemos aula das 10 classes gramaticais, nós já tivemos aulas dos 3 conjuntos de termos da sintaxe, essenciais, integrantes, acessórios, nós já tivemos aula das 5 orações coordenadas, nós já tivemos aula dos 3 conjuntos das orações subordinadas, retomando, substantivas, adjetivas e adverbiais, e todo esse acervo, todo esse gabedal, esse recurso de conteúdo será necessário para compreender aqui a pontuação. Então, se você caminhou bem até o momento, você sabe que são orações paralelas justapostas. Vimos isso em coordenação, vimos isso em subordinação, vimos isso na aula das conjunções assindéticas, ok? Vimos isso na aula das sindéticas. Então, esse conteúdo você já sabe. Se não pegou, se está em dúvida, volta e assiste vídeos anteriores ou a gente tenta resolver isso nos exercícios. Por exemplo, chegou a Brasília, visitou o Ministério das Relações Exteriores, levou seus documentos ao Palácio do Buriti, voltou ao Ministério e marcou a entrevista. Primeiro, o que são orações paralelas justapostas? São orações que exercem um comportamento entre si de coordenação e que não há sobre elas uma ideia de superioridade. Veja, entre a oração chegou a Brasília, visitou o Ministério das Relações Exteriores, por mais que nós tenhamos uma ideia de progressão semântica, ou seja, no campo do sentido há uma ideia de evolução textual, ok? No campo do sentido há essa ideia de evolução textual. Entretanto, aqui aqui nas orações coordenadas, nós não temos a necessidade de correr no risco ou no erro de falar que é uma subordinação. As orações são paralelas, elas têm pesos paralelos entre si, sem que haja uma dimensão de oração mais importante e oração menos importante. Nesse sentido, sendo as orações paralelas justapostas, não ligadas por conjunção, porque eu posso muito bem substituir essas vírgulas por conjunções. Percebe? Aí eu vou ter um polissíndeto, né? Chegou a Brasília e visitou o Ministério, e levou seus documentos, e voltou ao Ministério, e marcou a entrevista. Então fica exagerado. Então quando eu tenho orações paralelas justapostas, eu uso o recurso da vírgula. Segundo, para assinalar intercalações. Quando eu estou discorrendo, quando eu estou transcrevendo um tópico frasal, no meio desse tópico eu quero fazer uma intercalação, no meio desse tópico eu quero emitir um comentário, eu quero denotar a minha presença, eu uso a vírgula. O processo, creio eu, deverá ir logo ao julgamento. Vejam que essa intercalação ela é totalmente expletiva dentro da frase, né? Ela serve tão somente para dar uma ideia de destaque a um posicionamento meu, a um posicionamento subjetivo. Em expressões corretivas e explicativas, essencial para a redação. O político, a meu ver, deve sempre usar uma linguagem clara, ou seja, de fácil compreensão.
Toda vez que na sua redação você estiver fazendo ou uma correção ou uma explicação, você deve isolar esses termos entre vírgulas. Em vocativos, apostos, 3 orações adjetivas não restritivas e explicativas. O senhor não entende nada. Por exemplo, brasileiros, é chegada a hora de buscar o entendimento. Aposto. Aristóteles, o grande filósofo, foi o criador da lógica. Oração subordinada. O homem, que é um ser mortal, deve sempre pensar no amanhã. Vejam que aqui Aristóteles, o grande filósofo, tem um aposto explicando quem é Aristóteles, e o homem, que é um ser mortal, que é uma oração subordinada adjetiva, deve sempre pensar no amanhã. A vírgula também pode ser empregada para indicar a elipse do verbo ou em outro termo anterior. Por exemplo, o decreto regulamenta os casos gerais, ponto e vírgula, a portaria, vírgula, os particulares. Essa vírgula aqui, tem uma questão no EPICAR que usa essa vírgula mudando o nome dela. Vou escrever aqui no canto porque eu vou usar essa parte. Ela chama isso de vírgula vicária ou vírgula vigária ou vírgula elíptica. Essa vírgula que indica a elipse de termos já supracitados anteriormente, ela pode ter 3 nomes. Ela ou é vírgula vicária, ou vírgula vigária, ou vírgula elíptica. Por que vicária ou vigária? Porque ela está fazendo às vezes de um termo já dito anteriormente. Vamos voltar aqui para o nosso exemplo. Vejam, quando eu digo o decreto regulamenta os casos gerais a portaria, vírgula, os particulares, essa vírgula aqui está retomando o regulamenta. O decreto regulamenta casos gerais, a portaria regulamenta os particulares. Então, o papel elíptico, o papel vigário dessa vírgula é de retomar o termo regulamenta já dito anteriormente. Outro exemplo, às vezes procura assistência, outras toma iniciativa. Outras vezes toma iniciativa. Então, vejam o papel dessa vírgula de retomar termos anteriores. Aqui uma informação sobre a vírgula importante, que é a seguinte. Vejam, eu não coloquei aqui no material, ela é mais direta, mas é importante que nós entendamos o seguinte aspecto. Na língua portuguesa, a ordem direta, a ordem da fala, a ordem de construção do tópico frasal é o seguinte: sujeito, verbo, complemento. Não é isso? A ordem de fala é sujeito, vim para cá que fica mais fácil a visualização. Sujeito, verbo, complemento. Eu comi o bolo. Eu tenho fome. Eu sou professor. Sujeito, verbo, complemento. Outras línguas de outras nacionalidades alteram essa ordem. Por exemplo, no Oriente eu digo complemento, verbo, sujeito. O bolo comi eu. Então é uma outra ordem de fala. O que isso aqui tem a ver com vírgula? Entre sujeito, verbo e complemento, eu tenho termos periféricos. Por exemplo, adjuntos adverbiais, por exemplo, apostos, por exemplo, adjuntos adnominais, por exemplo, vocativos. Eu tenho termos periféricos. Quando eu tenho esses termos periféricos entre o meu sujeito, o meu verbo e o meu complemento, eu não posso separar sujeito de verbo nem verbo de complemento. Então, isso aqui, ó, esquece esses termos aqui. Isso aqui é errado, é uma vírgula proibitiva. As questões vão cobrar isso, vão colocar o sujeito, verbo, virgulado e vão pedir para você marcar a alternativa errada. Vírgula que separa sujeito de verbo, verbo de complemento, é uma vírgula proibitiva. Então, essa vírgula aqui não existe. Mas, professor, como é que eu vou fazer? Você vai fazer o seguinte: caso você tenha um termo antes do sujeito, você vai virgular isolando-o. Se você tem um termo entre o sujeito e o verbo, você vai isolar esse termo com vírgulas. Se você tem um termo entre o verbo e o complemento, você vai isolar esse termo com vírgulas. Se você tem um termo depois do complemento, você vai virgular aqui, porque ele já vai vir acompanhado de ponto final aqui ao fim da frase, ao fim do período simples.
Então, reparem o seguinte, eu não posso separar sujeito de verbo. Então, caso tenha aqui o sujeito e o verbo sem um desses termos periféricos, a vírgula é proibitiva. Se eu tenho esse termo aqui, a vírgula é obrigatória. Professor, dá um exemplo? Vejam o seguinte, eu comi o bolo. Uma frase simples. Posso virgular aqui? Não posso, sujeito de verbo. Posso virgular aqui? Não posso, verbo de complemento. Agora, eu hoje de manhã coloquei um adjunto adverbial entre o sujeito e o verbo. Virgulei. Eu hoje de manhã comi o bolo. Eu hoje de manhã comi, vírgula. Com muita satisfação, o bolo. Virgulei. Entenderam o que eu estou falando? Então, entendendo isso aqui, você resolve grande parte das questões de pontuação. Vou retomar se não ficou claro. É proibido na língua portuguesa separar sujeito de verbo, verbo de complemento. Caso eu tenha algum termo periférico entre o sujeito e o verbo, entre o verbo e o complemento, eu vou isolar esse termo em vírgulas, ok? Então, eu comi o bolo não tem vírgulas. Eu, hoje de manhã, tem um adjunto adverbial. Tem um termo periférico entre sujeito e verbo. Eu, hoje de manhã, comi com muita satisfação o bolo. Isolei. Vejam o seguinte, tendo entendido essa informação, nós vamos para um segundo passo, nós vamos para um segundo momento. Vejam aqui uma exceção que as bancas vão brincar muito sobre esse conhecimento, que é a seguinte ideia. Vejam a diferença dessas frases. Aqui é uma questão pegadinha, que sempre aparece. Vejam aqui 3 frases. Hoje darei aula, hoje de manhã darei aula, hoje de manhã e amanhã pela tarde darei aula. Eu tenho 3 frases. As frases têm a mesma estrutura. Se nós formos fazer um raio-x sintático, não morfológico, acho que a gente já superou esse momento. Um raio-x sintático da frase, que estrutura que eu tenho? Eu tenho a seguinte estrutura. Todas as frases estão obedecendo o seguinte comportamento. Todas elas têm a mesma estrutura sintática. Que estrutura sintática é essa que todas apresentam? Adjunto adverbial mais sujeito oculto mais verbo mais complemento. Complemento verbal. Ok? Ó, todas apresentam essa estrutura. O que eu vou fazer agora? Identificar nas frases essa estrutura. Hoje darei aula. Adjunto adverbial. Hoje. Darei aula. Sujeito está aqui oculto no verbo. Aula, complemento. Hoje de manhã darei aula. Hoje de manhã. Adjunto adverbial. Sujeito oculto no verbo. Aula, complemento. Hoje de manhã e amanhã pela tarde darei aula. Hoje de manhã e amanhã pela tarde. Adjunto adverbial. Sujeito oculto escondido no verbo. Aula, complemento. Vejam, vamos contar agora a quantidade de adjuntos, de elementos que formam adjunto adverbial. Hoje darei aula. 1. Hoje de manhã darei aula. 3. Hoje de manhã, amanhã pela tarde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Então vejam que eu posso ter uma quantidade variável de elementos formando os adjuntos adverbiais. O que vai reger a ABL? Academia Brasileira de Letras, um bando de senhorzinho de 80, 90 anos criando regra para confundir a nossa cabeça. Mas eles criam, a gente tem que ensinar. O que eles observaram? É muito comum na produção de textos, em redação, em livros clássicos, o uso dos adjuntos adverbiais. E eles repararam que se eu ficar isolando todo adjunto adverbial, vai ficar muito confuso.
né? O texto vai ficar muito pausado. E qual é a regra? Até 3 elementos, a vírgula é facultativa. A partir do quarto elemento, a vírgula é obrigatória. Então, por exemplo, hoje darei aula. Posso virgular? Pode. Facultativo. Então, aqui, facultativo. Hoje de manhã darei aula. 3 elementos. Posso virgular? Posso, mas é facultativo. Hoje de manhã, amanhã pela tarde darei aula. Quantos elementos? 7. Posso virgular? Pode não. Deve. Obrigatório. Professor, por que tem que falar isso? Porque as questões do Colégio Naval de Epicá, em várias questões do material que vocês têm aqui no curso, vão ter esse tipo de questões. A questão vai pedir o seguinte: assinale das alternativas abaixo a única opção onde a vírgula é facultativa. Assinale das alternativas abaixo a única opção onde a vírgula é obrigatória. Então, repare o seguinte: até o terceiro elemento, a vírgula é facultativa. A partir do quarto elemento, a vírgula é obrigatória. Ok, entendido isso, questão importantíssima da aula de pontuação. A estrutura de sujeito, verbo, complemento e o aterrônio de isolá-los por vírgulas e a obrigatoriedade de isolar em vírgulas os elementos periféricos. Outra informação importante é aqui na quantidade de termos que formam um adjunto adverbial. Ok, senhores, entendido isso? Então fica o pedido que vocês assistam a próxima aula, registrem o nome, por favor, aqui embaixo nos comentários, e nós começamos a nossa aula de pontuação na semana que vem, a partir do ponto e vírgula. Um grande abraço.